Domingo passado nós falamos sobre os murmuradores. Eles não entrarão nos céus, não passarão pela porta estreita. E vocês aprenderam o porquê que eles não passarão. E nessa noite nós vamos aprender que os ímpios, eles não entrarão. E para a maior surpresa dessa noite, vai ser que nós iremos descobrir que a igreja tem muito mais ímpio do que nós imaginamos. Tem muitos pastores ímpios, muitos levitas ímpios, muitos crentes ímpios, talvez mais ímpios do que os próprios ímpios que estão aí fora. Então cuidado, porque o engano do evangelho tem pegado muitas pessoas, tem tragado muitas vidas. E vou repetir a velha frase, desde 1º de janeiro até agora, nós estamos indo para o inferno, achando que estamos indo para o céu. Então nós queremos aprender sobre a palavra de Deus, para não sermos pegados de surpresa depois da nossa morte. Amém? Então abra o seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Não tenha essa palavra como uma exortação, mas como um aprendizado. Porque para mim está sendo um aprendizado enorme. Todas essas ministrações que eu tenho feito, né, são palavras que Deus tem trago ao meu coração em relação à porta estreita e a ministração dentro da igreja. Eu quero falar para você, visitante, que essa palavra não é direcionada aos nossos visitantes. É para as pessoas que estão dentro da igreja, que já aceitaram a Jesus há muito tempo, que já foram batizadas, que exercem cargos dentro da igreja, ou que não exercem cargos dentro da igreja, pessoas que têm uma chamada de Deus, aquelas que estão obedecendo e aquelas que estão omitindo. Essa palavra é para aqueles que se dizem remidos pelo sangue de Jesus, aqueles que já se acham que têm os céus garantidos, e que ninguém lhe tirará esse direito de entrar nos céus. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. E você também que ainda não teve esse compromisso com o Senhor, não fez esse compromisso publicamente, de vir à frente, aceitar o nome de Jesus, fazer uma oração de confissão, fazer parte de uma igreja evangélica, para que você possa perceber o quanto o evangelho é difícil. Eu não quero aqui mentir para vocês, falar que a caminhada do evangelho é fácil e que nós seremos tão vitoriosos como a igreja prega, que nós seremos pessoas tão cheias de glória e poder como as pessoas estão ensinando no mundo atual. Nós louvamos ao Senhor aí com um hino maravilhoso chamado Sabor de Mel. Eu vejo só alguns contrastes em relação ao evangelho, porque quando o autor que estava escrevendo ali a música, ele faltou uma frase ou uma parte poética de dizer que quando ele estivesse no palco, ele desceria do palco e colocaria aquele que não apostou nele em cima do palco. Porque isso é evangelho. Evangelho não é você estar em cima e o outro embaixo. Isso é vingança. Então, faltou só essa parte. E a nossa vitória com sabor de mel é a vitória dos apóstolos. E eu gostaria que você lesse a vida dos apóstolos, que você lesse a vida de Paulo, que sofreu, mas sofreu demais. Paulo, ele relata do que aconteceu com a vida dele, e ele faz uma pequena lista dos acontecimentos, porque ele tem a marca de Cristo sobre ele, e ele fala sobre naufrágio, ele fala sobre chicotadas, levou 40 menos uma chicotada dos judeus, foi preso injustamente. Paulo, ele foi apedrejado e ele se fingiu de morto, para não ser morto naquele dia. Foi colocado fora da cidade. Isso foi um sabor para Paulo, isso era um mel para Paulo. Às vezes nós cantamos sabor de mel como o desejo que nós temos no coração do nosso egoísmo ser concretizado, mas isso não é o evangelho. Eu quero ensinar para vocês nessa noite que o evangelho que está na Bíblia,
o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Se você não sabe disso, você está aprendendo agora. Tiago, ele foi cerrado ao meio. Então a vitória dele teve sabor de mel, porque ele está com Jesus. Ele não recebeu uma casa, ele não foi para o palco, ele não ficou em cima ou acima dos outros. Ele foi honrado pelo Jesus por uma morte digna de ser cerrado pelo meio em um nome de Jesus. Nós vemos Paulo no final do seu ministério, morando em Roma, preso em um domicílio, morando em uma casa alugada. Paulo foi um dos maiores apóstolos e quem sabe o maior pregador do evangelho até hoje, aquele que deixou escrito a maior parte do que nós conhecemos hoje, que é chamado a igreja, através das suas epístolas. Em nenhum momento nós vemos Paulo sendo honrado por uma igreja. Apenas algumas igrejas, na sua pobreza, supriu algumas necessidades de Paulo. Ele trabalhava com suas próprias mãos para pregar o evangelho, e era contra os falsos obreiros, era contra os judeus, e acabou preso em Roma, finando os seus dias confinado em uma casa de aluguel. Leia o livro de Atos. Isso é sabor para aquelas pessoas que querem Cristo. O final de Cristo foi morte, foi sangue e foi cruz. E ele diz: aquele que quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz e segue-me. Sem cruz não seremos discípulos de Jesus. Sem seguir o mestre não alcançaremos o céu. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o caminho de Jesus foi renúncia da sua glória. O caminho de Jesus foi não ultrajar aqueles que ultrajaram, não vingar aqueles que o acusavam. A vida de Jesus foi simplicidade, foi amor, foi renúncia, foi paixão, foi remissão, foi doação. E o seu discípulo tem que aprender isso, porque se não aprender essas características de Jesus, irá para qualquer lugar, menos para o céu, que é o lugar que ele está. Então por isso que eu estou preocupado e pregando essa série de mensagens. É difícil de se ouvir, mas um dia Jesus, ele pregou um discurso tão difícil, que os discípulos viraram para ele e falaram assim: Senhor, como é difícil ouvir essas palavras. E a multidão começou a deixar Jesus, porque foi o único dia que Jesus não fez milagre, que Jesus não multiplicou o pão, que Jesus não fez algo de extraordinário. Foi o dia que Jesus pregou o reino de Deus por completo. A multidão o deixou, e ele virou para os discípulos, confrontou os discípulos: se vocês querem ir, segue eles. Mas Pedro vira para Jesus e diz: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então Pedro compreendeu que as palavras duras e difíceis de Jesus era para a sua conversão. E Pedro foi um homem que vivia uma vida sem domínio próprio, cortou a orelha do homem que queria prender Jesus, de Malco. Jesus falou: calma Pedro, não é assim. Colocou a orelha do cara no lugar. Pedro era aquele que viu Jesus andando sobre as águas, já queria partir. Jesus: deixa eu ir até ti. Jesus: então vem. Ele era um homem que queria tudo, mas na hora da morte de Jesus, ele nega Jesus. Antes ele tinha falado: Senhor, irei contigo até a morte, se possível for. Jesus virou para ele: olha Pedro, o galo não cantará antes de você me negar 3 vezes, porque eu conheço a sua fraqueza, porque eu sei quem age dentro de você. A sua vontade é uma e o que você faz é outro. Viver em Romanos 7, como Paulo diz, é viver sendo controlado pelos nossos desejos. É cantar aquilo que nós queremos, é falar a Deus aquilo que nós queremos. Só queremos ouvir de Deus aquilo que é bom para nós. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, que Jesus, ele morreu pelos ímpios, ele morreu pelos pecadores, o qual eu e você somos os principais. Ele veio por mim e ele veio por você. Ele veio fazer uma obra extraordinária. Ele veio tirar porcos do chiqueiro, dar um banho nesses porcos e tornar esses porcos dignos. E esses porcos sou eu e você. Nós estamos num lamaçal de pecado, de indignidade. Nós somos indignos perante a presença do Senhor. Mas Ele não olhou para a nossa imundícia, Ele não olhou para os nossos pecados, mas Ele tem nos amado de uma forma sobrenatural. E nós apenas ignoramos esse amor de Jesus. Vai se preparando aí, que nós temos uma palavra muito boa sobre o amor de Jesus. Fenomenal.
mas é depois que você aprender o que é entrar pela porta estreita. No final do Sermão do Monte, quase no final, Jesus, ele fala as seguintes palavras que se encontram no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos o que por ela entram. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E poucos os que entram por ela. A novidade dessa palavra é porque a Bíblia não diz que ninguém entrará. Ele diz que poucos entrarão. Então a novidade é que eu e você podemos entrar por essa porta. Eu e você podemos um dia fazer parte desses poucos que entrarão por ela. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte dos poucos que entram pela porta estreita? Você está disposto a isso? Então dê um glória a Deus e diga assim: Senhor, fala comigo. Se eu estiver na porta larga, nessa noite, eu quero entrar na porta estreita. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui nossa série de mensagens. Indo ao céu, série Porta Estreita. Os ímpios não entrarão por ela. Primeiro nós temos que aprender o que significa e o significado real dessa palavra ímpio. Ímpio, com acento, significa ser anti-religioso, herege, incrédulo, descrente e contrário à lei. Isso significa a palavra ímpio com acento. A palavra ímpio sem acento tem um significado um pouco mais forte que quer dizer aquele que não tem piedade, aquele que é cruel, aquele que é desumano. Então há dois significados: ímpios com acento e ímpios sem acento. Mas os dois levam a um senso comum. Agora, quem são os ímpios? A Bíblia fala muito sobre ímpios. Mas eu queria saber quem são os ímpios. O que os ímpios fazem? O que eles deixam de fazer? Por que eles se tornam ímpios? Por que há uma condenação tão grande para os ímpios? Por que Deus abomina o ímpio? Por que ele vai separar os justos dos ímpios? Por que ele vai fazer o ímpio queimar no lago de fogo? Que é um Deus que tem tanto amor, que é um amor incondicional, que não tem condição nenhuma para cada ser humano e para cada pessoa. Por que essas pessoas vão queimar por ser ímpio? O que torna uma pessoa ímpia é o que nós vamos aprender nessa noite. Amém? Primeiro, os ímpios são aqueles que cometem impiedades. Lógico. Agora, o que é impiedade? Tem várias impiedades. Então relacionei três tipos de impiedade para nós fazermos nessa noite uma autoanálise da nossa vida, para saber se nós estamos no caminho da justiça ou no caminho da impiedade. Se o que eu faço é digno de justiça ou digno de injustiça. Ou o que eu faço, eu me torno um justo ou se eu me torno um ímpio. Então, a primeira impiedade é malícia. Malícia, ou o malicioso, é aquele que utiliza com má fé. A Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo de número 34, 21, ele diz assim: a malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. Então o livro diz que a malícia matará o ímpio. Nós concluímos que o ímpio, ele comete malícia. Malícia é quando você age de má fé contra outra pessoa. Você se torna uma pessoa maliciosa. Agir de má fé é quando você engana alguém que é mais inocente do que você. Às vezes você se sente
esperto, mais esperto do que os outros, com agilidade do que o outro. Nós podemos dar um exemplo dizendo, José é um cara malicioso nos seus negócios. O que seria isso? É aquele camarada que vende o carro quebrado, que ele sabe que o motor do carro está quase fudindo, que ele sabe que ele tem um problema grave no carro, mas ele pega o inocente, que não conhece de mecânica, não conhece de carro nenhum, e ele vende o carro como se o carro tivesse inteiro, tivesse bom. Ele agiu com malícia, com engano, com má fé, e enganou aquele que é mais inocente do que ele. Então ele se tornou um malicioso. Se ele é malicioso, ele é ímpio. Não importa se está dentro da igreja ou não. Não importa se chama Senhor, Senhor. Não importa se canta, se pula, se dizima, se toma ceia. Ele é um malicioso. E o malicioso é aquele que se torna ímpio. Agir com má fé em qualquer área do seu serviço. Se você oferece algo para alguém que você sabe que não vale aquele valor, se você oferece um estudo, se você oferece um trabalho, uma prestação de serviço, se você sabe que você não é bom para pintar, e você cobra do outro um valor acima do mercado, se dizendo ser bom na pintura, você é um malicioso, você é um ímpio. Você vai para outro lugar, menos para o céu. Pode estar na igreja ceando no outro dia, porque você enganou o outro. Você sabe que o seu serviço, a qualidade do seu serviço, não é digno do preço que você está cobrando. Isso é malícia. Agir com má fé. Você vende um animal, você vende uma vaca, você vende um cavalo. O cavalo está velho, está doente. A vaca já não dá mais leite, está caindo os dentes. Mas o outro coitado está entrando no ramo da pecuária nesse momento. Ele não entende nada de gado. Ele não sabe olhar a característica da vaca. Mas você põe ali, dá um pastozinho, a vaca engorda um pouquinho, o cavalo engorda um pouquinho, e você vende num preço acima do mercado. Às vezes até no preço normal que seria do mercado, mas ele não vale porque ele está doente. E o coitado compra. Com 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, o animal vinha a falecer. Você enganou, você tomou, você roubou o dinheiro do outro através do engano. Isso é roubo, isso é impiedade, isso é caminho dos ímpios. Não entrará pela porta estreita quem faz essas coisas. Interessante aqui, a pessoa que só pensa em besteira ou coisas pornográficas também é malicioso. Você já viu aquela pessoa que conta aquelas piadas de duplo sentido? É um malicioso. Porque ele vai fazer com que a outra pessoa pense algo que ela não quer pensar. Há um duplo sentido na piada, na música. E o que tem de pessoas adorando Satanás, ministro de louvor aqui dentro, que um dia canta para Deus, outro dia canta para o diabo. Eu vou falar para vocês, é melhor não cantar para ninguém, porque a pessoa que fica nesse vai e vem, uma hora adora a Deus, uma hora adora Satanás. Aqui dentro você toca música como Sabor de Mel, como Eu Quero Ser o Perfume de Cristo. Você canta uma música como Vem, Senhor, eu quero te louvar. Esse hino que as irmãs cantaram agora no final, que palavra de ânimo, de fé. Nós cantamos isso, chegamos em nossa casa, ouvimos aquelas músicas de duplo sentido. Eu quero te pegar, eu quero te levar para o banheiro. Aí o que pode, o que não pode, tirar a roupa pode, casar não pode. Isso é coisa, no inferno tem tudo isso. Tudo isso. Quando você morrer, meu irmão, não se preocupe em aproveitar todos os homens aqui não. Porque todos que você aproveitou vai estar lá e você vai estar junto com eles lá. Não se preocupe. Aí você fica aqui dentro, canta uma coisa, lá fora ouve outra. Essas piadinhas, essas músicas de duplo sentido. Agora não existe mais música romântica, o homem tentando conquistar a mulher. Agora é se eu te pego, aí a mangueira não funciona, aí é de trás do banheiro, é se beijar. E as mulheres acham bom porque vocês não têm valor. Porque se tivesse valor, nunca ouviriam uma música dessa. Vocês são desvalorizados porque vocês querem. Não é porque os outros desvalorizam, não. Depois ninguém quer mais. Aquelas mulheres que eu falo que é teste de feira em banana.
Aqui não, mas em Goiânia o pessoal sempre coloca umas bananas para teste, porque se todo mundo chegar e ficar tocando nas bananas, ninguém vai querer. Mas tem aquela do cantinho. Aí a pessoa chega assim, a banana é boa, vai tocando. Ele toca de novo, chega outra e toca. A banana tá boa. Chega no final da feira, as outras bananas foram vendidas, mas a banana do teste tá mole, descartável, jogada na lata de lixo, porque todo mundo tocou. Ninguém quer. Assim as mulheres e os homens. Eu falo isso, adolescentes, que fica aí querendo dar uma de homem, pegar 2, 3 mulheres. Não tem nada de homem. Homem é aquele que se guarda. Moleque é que sai por aí querendo dar uma de homem que não é. Isso é a verdade. Isso não é mentira. Isso é caminho de ímpio. Ninguém é digno de entrar nos céus fazendo essas coisas. É o evangelho aqui. Entre pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Podemos dizer também que malícia é a pessoa que vê malícia em tudo que os outros fazem. É uma pessoa maldosa. Nós podemos dar um exemplo que João, ele é um homem malicioso. Tudo que as pessoas fazem, ele vê maldade. Ele pensa maldade. Tudo. De repente tem um irmão aqui querendo fazer algo de bom para a igreja. Pastor, pode dispensar a faxineira que eu vou limpar a igreja durante um mês. Querendo se aparecer. Está querendo se aparecer. Está querendo dar uma de humilde. Aí vem os julgadores, vem os ímpios, que não fazem, e vai falar da atitude dos outros. Querendo se aparecer. Mandou despachar a zeladoria porque ela vai ficar no cargo que ninguém quer na igreja. Querendo dar uma de humilde. O ímpio fala isso. O ímpio vê a maldade em tudo. O ímpio aponta o dedo para todo mundo. Mateus 7,1, não julguei para que não sejais julgado, porque da forma em que vós julgueis, também serão julgados. Ímpios não entrarão nos céus. E eu pergunto, tem ou não tem ímpio dentro da igreja? Isso dá uma de religioso. Se garante que vai para o céu. Meu Deus do céu, eu tenho até medo de fazer culto fúnebre de pessoas que acham que vai para o céu com a certeza. Pula com um pé, rola no chão, dizendo que está indo para os céus. Na quinta-feira aqui na oração, as irmãs falaram assim, pastor, a gente estava comentando aqui, a gente não sabe se vai para o céu não. Porque as palavras estão confrontando. Aí sabe o que eu penso? Eu penso assim, eu acho que esse grupo vai para o céu. Porque quando você acha que você não vai, é porque você reconheceu que você é pequeno e tem falha dentro de você, que você é indigno de chegar diante do Cordeiro. É o Espírito trabalhando dentro de você, mostrando que o que você faz, o que você tenta fazer, não lhe levará para o céu, mas apenas reconhecer a podridão que há dentro de você. Aí você começou a acertar o caminho dos céus. É melhor ter dúvida do que ter uma certeza que nos pegará de surpresa. Malícia também é aquele que se comporta com malícia de modo mau. Pessoa esperta que possui aptidão para enganar o próximo. Aquele rapaz possui um olhar malicioso. As meninas dizem, ele me olhou diferente. Quem é malicioso? Aquele que olha ou aquele que percebe? O inocente não percebe o malicioso. A menina toda inocente, ela diz assim, ele está me olhando diferente. Eu sou inocente. Inocente nada. Olhar é código. Se você for estudar a linguagem dos sinais, você tem que aprender o que é o A, o B, o C em sinais. A outra pessoa vai saber porque ela aprendeu. O olhar é sinal. Se alguém olha para você com malícia, se você não é maliciosa, você não percebe. Só percebe aquele que já estudou o sinal. Ímpio da mesma forma. Então, amados, nós aprendemos que ímpio é aquele que pratica a malícia, que é malicioso. Segundo, aquele que conhece a verdade e não a pratica. Isso é sério. Esse é o maior tipo de ímpio que existe dentro das igrejas. Conhece a verdade, mas não a pratica. Esses são os piores. Porque eles são conhecedores da verdade, mas eles dão um jeitinho na verdade. Eles não praticam a verdade. E é esses que Deus irá vomitar. Se tornará vomito. Eu acho que nem o diabo vai querer. Já pensou na hora do julgamento do trono?
Deus virá para uma pessoa e falar assim: apartai de mim, maldito do meu Pai, vai para o fogo eterno, destinado para o diabo e seus anjos, e o diabo pulará da cadeira e dizer: esse aí não, esse eu não quero. A pessoa ser rejeitada até pelo próprio Satanás. Pessoas que conhecem a verdade e não a praticam, ela é uma ímpia, é um ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo capítulo 1, versículo 1, versículo do 4 ao 6. Mais do que feliz é o homem que não se assenta com esses ímpios, que não compartilha essas... Já ia saudar. Não compartilha nada com esses ímpios. Bem-aventurado, mais do que feliz, porque eles ficarão em pé, e os ímpios não subsistirão, não suportarão a congregação dos justos. Mas vou perguntar para você, se essa palavra, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que gera vida, aquele que gera uma outra vida no coração das pessoas, se é o Espírito Santo que transforma o homem velho no novo homem, se é Ele que controla o nosso ser, e nós somos filhos de Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus, se é Ele que faz isso no coração dos homens, e se a eclésia, se a igreja é uma congregação de justos, porque os ímpios continuam dentro da igreja, e eles suportam a congregação dos justos. A Bíblia diz que eles não subsistirão, eles não suportarão a congregação dos justos. Se tem muito ímpio dentro da igreja, é porque a igreja é tudo menos justas. Não está fazendo nada para essas pessoas não suportarem a sã doutrina. Nós estamos concordando com tudo o que eles trazem de lá. A nova onda agora nos Estados Unidos, que já começou há 15 anos atrás, é a igreja a gosto do freguês. Eles estão convidando, eles estão passeando, eles estão visitando todos os 100 igrejas. Aqueles que um dia se converteram e agora estão por aí. Não querem saber de Deus, não querem saber de igreja, discorda de tudo. Aí eu não discordo porque a igreja é isso, porque o pastor é isso, porque os irmãos é aquilo. É aquele que coloca desculpa em tudo. Eles estão visitando essas pessoas, e eles estão perguntando o que eles queriam que a igreja fosse. Alguns dizem: por que a igreja não tem uma lanchonete fast food, para nós ficarmos lá depois do culto? Por que a igreja não tem uma sala de boliche? Em vez de nós irmos para o shopping, nós vamos para a igreja, depois do boliche nós já fica no culto. Por que a igreja não tem uma área de lojas de presente? Porque nós iríamos comprar os presentes e já ficaríamos no culto. E assim, grandes igrejas têm surgido nos Estados Unidos como shopping center. Quando na nave da igreja não cabe mais as pessoas, tem um outro lado, com várias lanchonetes, até franquia do McDonald's. E eles ficam assistindo o culto no mega salão e lanchando. Igual aquelas pessoas que vão para o barzinho ouvir o MPB, tomando a cervejinha, falando da vida alheia, deixa a vida me levar, tá, coisa boa. A igreja a gosto do freguês. Isso é impiedade, isso é porta larga, isso é tirar o peso de consciência dos ímpios que irão queimar no inferno, e enganar esses camaradas mais ainda, e o pior, arrancar o dinheiro dos trouxas. É isso que está acontecendo no mundo. Conhece a verdade, mas não a pratica. Salmo de número 37, 21 diz: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá.
Pessoa ímpia é aquela que empresta a juros. Pessoa ímpia é aquela que pede emprestado e não devolve. Pessoa ímpia é aquela que compra e não paga. Se você é assim, se eu sou assim, se você morrer hoje, meu irmão, não tem céu aberto não. Porque o dia de se consertar é aqui e agora, não é depois da morte não. É aqui e agora. A palavra está bem clara. Vou repetir o versículo e o capítulo, Salmo 37, versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo, ele se compadece, ele não empresta, ele dá. Os que praticam o pecado e não dói mais a sua consciência. Isso é iniquidade. Isso também é impiedade. Provérbios capítulo 5, versículo 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, os amarrarão, correntarão, colocarão algemas. As suas iniquidades o prenderão. Jesus já te libertou na cruz, mas a iniquidade está lhe prendendo. Você está preso. Iniquidade é um pecado acostumado. É quando você faz esse pecado e não dói mais na sua consciência. Ele se tornou uma rotina na sua vida. Iniquidade é quando o pecado não dói mais no seu coração. Uma mentirinha se tornou tão normal que você conta ela todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E isso não dói mais no seu coração. Isso se torna uma verdade. Isso é iniquidade. E a Bíblia diz que a iniquidade te prende. Ela te amarra. Você não sai do lugar. Você mexe, mexe, mexe. Nada, 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 nada. E nada acontece. Porque a iniquidade faz parte da tua identidade. Isso é porta larga. Não é porta estreita. Jesus não morreu para você viver em iniquidade. O sangue dele é precioso. O seu corpo foi rasgado, dilacerado na cruz, para você ter liberdade. Ora, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Se o Espírito de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem diz que tem o Espírito Santo e vive praticando essas coisas, não tem o Espírito Santo. São coisas, amados, que nós temos conversado com Deus e pedido desculpa a Deus. Terceira característica dos ímpios: pessoas que desprezam a religião, que possuem valores contrários aos comuns para a sociedade. Pessoa que ofende os pais, ímpios, dentro da igreja, e não fala com os pais, é brigado com os pais. Ele tem 1001 questionamentos, coloca culpa em tudo. Isso é impiedade. Pessoas que desprezam a religião, a doutrina, a santa fé. Desprezar a religião é um exemplo que aconteceu hoje. Os levitas chegar atrasado no culto, isso é desprezar a sã doutrina. É você dizer: Jesus, você pode me esperar. Eu não estou nem aí para você. É eu que toco. Se eu não tocar, não tem louvor. Isso é desprezar a sã doutrina. É levar a obra de Deus relaxadamente. Ora, a Bíblia diz que o domingo é o dia do Senhor. Porque foi no terceiro dia que Jesus ressuscitou, o dia do domingo. O Novo Testamento, a igreja evangélica, a igreja do primeiro século, adotou o domingo como o dia do Senhor. Eles cancelaram o sábado. O sábado é um mandamento do Senhor. Se você não sabe disso, guardar o sábado é um mandamento do Senhor. Se encontra na lista dos 10, do Decápolis, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Guardarás o sábado porque ele é santo. E os cristãos do primeiro século, eles passaram a adotar o domingo como o dia do Senhor, porque foi ali que o Senhor ressuscitou. E o livro de Atos está todo escrito que no dia do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor, esse era o domingo, o primeiro dia da semana.
Jesus questionou os discípulos, os fariseus, falando sobre o sábado. Ele falou assim: olha, o sábado ele não é senhor do homem, mas o homem senhor do sábado. Vocês têm que obedecer o sábado, mas o sábado não vai ser um jugo sobre você. Eu não estou aqui pregando a igreja adventista do sétimo dia, pelo contrário, eu estou quebrando essa regra, essa doutrina falsa e mentirosa que diz que no sábado nós temos que fazer nada. Isso é mentira. Agora, aquele homem que trabalha 7 dias por semana e não consagra um para o Senhor, ele é um pecador e ímpio. O seu sabate, quem faz é você. Se o seu dia de folga for na segunda-feira, a sua segunda-feira é o seu sabate, é dia consagrado a Deus, é dia de ler a Bíblia, é dia de orar, é dia de visitar, é dia de descansar o corpo. O dia do domingo se tornou o nosso sabate. E nós fomos evangelizados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que no domingo à noite é dia de ir à igreja. E todas as pessoas têm esse costume como cultura. Vem à igreja domingo à noite, seja visitante ou não. O costume maior é domingo à noite, vir à igreja. Mas mesmo no domingo, nós chegamos atrasados. Se o dia é dele, o que nós estamos fazendo no domingo? O dia é dele. Ninguém pede licença: Senhor, eu posso fazer isso no domingo. Ele é teu. Ninguém pede. A gente rouba o domingo do Senhor. Aí depois pede bênção. Depois pede prosperidade. Depois pergunta por que as coisas não estão acontecendo. Estão afligindo o mandamento. Chega na hora do culto, vamos marcar 7 horas, vamos. Ainda tem um camarada que chega e diz assim: se o culto está começando 7, tem que terminar 8h30, porque é 1h30 de culto. E eu não estou gostando, porque o culto está terminando 9. Eu falo assim: que evangelho você aprendeu? Que evangelho o camarada aprendeu para questionar isso? Se você chegar no hospital com uma enfermidade, você vai dizer: olha, médico, você vai me internar, mas é por 1h30. Daqui 1h30 eu vou sair. O enfermo não manda no seu corpo. O crente não manda no horário de estar na presença de Deus. Aqueles que são, aqueles que não são, eles olham para o relógio, olham para o celular, fica mexendo em celular na hora da igreja, é WhatsApp para cá, é WhatsApp para lá. E presta atenção, que eu estou preparando uma palavra aí chamada o Senhor WhatsApp. Agora a nossa adoração não é mais a ídolos. O santo da igreja católica esqueceu, ninguém está mais brigando por isso. Agora é o Senhor WhatsApp. Senhor se tornou Deus. E eu vou provar para você que ele se tornou Deus. E nós estamos o adorando. E estamos ensinando nossos filhos a adorar. E seremos cobrados pelo Senhor. Geração medíocre, geração rebelde, geração que não tem vida com Deus, não tem vida de oração. Geração que não vai crescer, geração que não vai ver os céus abertos. Irão todo mundo morrer e ir para a cova, porque não terão o privilégio de ver os céus abertos e a igreja sendo arrebatada, porque não são dignos de ver Jesus face a face, porque tem deuses dentro do bolso. Segura que está chegando. Eu estou fazendo de tudo para não ofender ninguém. Eu estou ofendendo até a mim mesmo com isso. O Salmo de 119, capítulo 15, diz assim: a salvação está longe dos ímpios, pois não busca os seus estatutos. Por que que o ímpio vai para o inferno? Porque a salvação está longe do ímpio. Ímpio são todos aqueles que cometem essas atrocidades que eu acabei de citar. Porque eles não guardam os estatutos do Senhor. Salmo de número 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, aqueles que se esquecem de Deus, os ímpios serão lançados no inferno. Isso é uma verdade. Se você não já está vivendo um inferno. Salmo número 10, versículo 3. Porque os ímpios gloriam-se do desejo de sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Sabe da verdade e não pratica. Renuncia a Jesus.
Renunciar a Jesus, amados, é quando você abre mão da ajuda de Deus e corre com suas próprias mãos. Quando você recorre a tudo menos a Deus. Quando você faz do seu corpo Senhor de você e não deixa Deus dominar a sua vida. Nós temos aqui, que é interessante demais, Salmo de número 50, verso de 16 ao 23, presta muita atenção. Não perde o foco da mensagem. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Presta atenção a essa leitura. Salmo de número 50, do verso 16 ao 23. Mas ao ímpio disse Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Isso é um questionamento. Ele está perguntando por que o ímpio, ele diz para Deus essas coisas. O ímpio, ele diz para os crentes essas coisas. O ímpio que está aí fora, ele diz para a igreja, isso aqui que ele perguntou a Deus. O que fazes em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Ele fez uma pergunta. Sabe por que ele fez essa pergunta? Ele mesmo responde. E ele diz assim: visto que odeias a correção. Primeiro, característica do ímpio, não aceita correção. Se você vai falar para uma pessoa que ela está errada e ela não aceita, é a primeira característica que ela é ímpia e não convertida ao Senhor. Ele continua dizendo: lanças as minhas palavras para trás de ti. Você não anda com a minha palavra como uma lanterna. Como diz o Salmo 119, luz é a tua palavra para os meus pés. Lanterna ilumina o caminho para você não cair no buraco. E ele diz que o ímpio, ele lança a palavra de Deus para trás dele. E ele segue na escuridão. Ele continua dizendo: quando vês o ladrão, presta atenção. Quando vês o ladrão, consentes com ele. E tendes a tua parte com os adúlteros. Ele está dizendo, quando você vê alguém roubando, você não repreende, você ajuda ele a roubar. Ele está doido para pular o muro. E você dá o seu ombro e ele pula o muro. E você acha que você não é um ladrão. É um cara bonzinho que ajudou o outro. Ele diz que os ímpios não se converterão por causa desses procedimentos daqueles ímpios que estão dentro da igreja, que não vão para o céu e nem deixam os outros irem. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar mal contra o teu próximo. Falas mal contra o filho da tua mãe. Fala mal do teu próprio irmão de sangue, da tua própria irmã de sangue. Estas coisas tem feito, e eu me calarei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isso, vós, os que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços. Olha o que a repreensão é tão grande. Ouve essas coisas para que eu não te faça em pedaços. Jesus um dia, ele foi surpreendido por Satanás. Satanás queria peneirar Pedro. Queria passar Pedro no moinho. E Jesus rogou a Pedro, intercedeu por Pedro, para Deus não deixar Satanás moer a Pedro, porque ele não suportaria o moer de Satanás. Agora nós estamos vendo uma palavra que é o próprio de Deus, que diz: porque fazes essas coisas, eu o tornarei em pedaços. Já não é mais Satanás que se importa com as pessoas que fazem isso. Presta atenção, Satanás não está nem aí para os ímpios, porque ele sabe que a vingança dos ímpios é o próprio Deus. Ele está atrás é dos justos, ele está atrás é dos santos, ele está atrás é dos remidos.
Então a tentação que lhe sobrevém quando você faz essas coisas não é de Satanás, é vindo do seu próprio coração, porque você já é um ímpio. A recompensa vem de Deus, o castigo vem de Deus. É Ele que nos tornará em pedaços. Por isso que eu falo, amados, os ímpios não entrarão na porta estreita, não chegarão nos céus. E ele continua dizendo, sem haver quem vos livre: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Ele termina falando essas palavras tão maravilhosas, tão boas. Jesus prometendo a salvação, que bom. Agora, qual é a porção do ímpio? O que os ímpios irão ganhar? Amados, isso aqui é revelador. Isso aqui nos causa medo, isso aqui nos causa temor. Ele diz assim: o que os ímpios herdarão? Qual é a porção dos ímpios? Isso está lá no livro de Jó, capítulo 20, do verso 4 ao 29. Eu vou ler rápido, porque é uma leitura grande, mas presta atenção e deixa o Espírito ministrar na sua vida, porque se nós praticarmos o que eu falei atrás, na mensagem, nós iremos ter essa porção de Deus. Diz assim: porventura não sabe tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas é momentânea? Ele estava dizendo: você não sabe disso? Que desde a antiguidade, os ímpios se alegram um pouco. A sua prosperidade é passageira. Ele continua dizendo: ainda que a sua altivez suba ao céu, e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, com o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viram dirão: aonde está? Aqui nós temos o caminho do ímpio, que perecerá como o seu próprio esterco. Você sabe o que é esterco? É cocô. Quem já foi na casa e fez um belo daquele cocôzão e disse assim: que coisa linda, eu vou guardar no canto da minha casa, para os meus amigos verem, que coisa maravilhosa. Quem já fez isso? Ele serve para ser descartado. E ele diz que o ímpio, como esterco, como cocô, será descartado. Não tem valor, se tornará nojento. Como um sonho voará e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. O olho que já viu, jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar os pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estarão cheios de vigor na sua mocidade, mas estes se deitarão ele no pó. Mesmo no tempo da juventude, meu irmão, que é o tempo de maior vigor do homem, de saúde, ficará prostrado no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconde debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes que o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas estranhas. Mesmo que o mal que você fez pareceu doce ao seu paladar, quando estiver dentro da barriga, a Bíblia está dizendo que vai mudar. E vai mudar para quê? Presta atenção para que vai mudar. Ele diz assim, olha: e o guarde e não deixe, antes que eu retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas estranhas. Fel de áspide será interiormente, veneno de cobra será dentro de você. Aquele que faz o mal e come essa maldade com alegria, espere um pouquinho, porque no seu estômago isso vai se tornar como veneno de cobra. E eu pergunto: o que veneno de cobra faz? Mata. A sua maldade é a sua própria condenação para a morte. Você está bebendo um veneno achando que vai matar o outro, que vai morrer você mesmo. Engoliu riquezas, porém vomitá-las. Do seu ventre Deus a lançará. O veneno das áspides sovejará. Língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e de manteiga. Não terão coisas boas não. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá, conforme ao poder de sua
mudança e não saltarás de gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou as casas que não edificou, porquanto não se sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por elas desejadas, nada lhe sobejará do que come, por isso as suas riquezas não durarão, sendo plena a sua abastança, mesmo tendo tudo, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Gente, olha a porção do ímpio. Você está escutando? Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e o fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará, desembainhará a espada que sairá do seu corpo, resplandecendo virá do seu véu, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos, um fogo não assoprado o consumirá, irá mal com o que ficar na sua tenda. Traduzindo, irá ficar mal com aqueles que habitam na sua casa. Para terminar, ele diz: os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ela. As riquezas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Presta atenção, o Espírito de Deus vai falar para você agora. Esta, da parte de Deus, é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Há um decreto irrevogável, assinado por Deus. Qual será a porção do ímpio? Não precisa explicar. Deus escuta a oração do ímpio? Não. Deus não escuta a oração do ímpio. Por isso que tem muita gente fazendo campo, não tem resultado nas suas orações. Pastor, eu oro até morrer. E não morre, mentira, não está orando. E nada acontece. Eu vou te falar o porquê. Porque Deus não escuta a oração do ímpio. Não adianta entregar uma oferta no altar se você está brigado com o irmão. Isso é uma ofensa a Deus. Jesus manda você primeiro reconciliar com seu irmão, depois apresentar sua oferta. Ele diz assim: não precisa você adulterar, apenas pensar, você já adulterou. Isso é coisa ímpia. A porta estreita é muito mais estreita do que nós pensamos. Provérbios capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha o que ele diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Não adianta acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para fazer uma oração. Não adianta fazer jejum de 21 dias. Isso é sacrifício abominável a Deus. Esses sacrifícios só são agradáveis a Deus quando nós somos justos. Justos é aqueles que conhecem a palavra e a pratica nos mínimos detalhes. Provérbio capítulo 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará. Longe, sinônimo de distância, de não alcance. Ele está longe daqueles que fazem essas atitudes que eu acabei de falar para vocês. Mas a oração do justo, ele escutará. Eclesiastes capítulo 8, versículo 14. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Presta atenção. O que Salomão na sua velhice ele observou? Que há na terra justos, a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Isso é para nós. Há ímpios, a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também que isto é vaidade. Gente, olha o que Salomão observou. Que há justos, que se dizem justos, que fazem coisa pior do que ímpios. E há ímpios lá fora, que rejeitam a religião, que não querem saber de Deus, que procedem com coisas dignas de justo. Um dia nós estávamos vindo de Brasília, da nossa convenção, 35 pastores com suas mulheres e filhos. Nós paramos num restaurante, e ali nós fizemos a reunião, a alimentação do meio-dia, o nosso almoço. E quando um desses pastores da nossa convenção, da Igreja Batista Aliança Filadélfia, ele se dirigiu ao caixa, ele não observou que tinha outro pastor atrás dele, ele pensou que estava só. E quando ele pediu a nota
A refeição dele com a família tinha dado um valor X. Exemplo, R$70. E ele pediu para o senhor do caixa assinar um recibo de R$100. Ele não viu o outro pastor atrás dele. Mas o mais interessante está na resposta que o cara do caixa falou. O cara virou para ele e falou assim: nós não fazemos essas coisas, porque nós somos honestos. Agora a palavra de Deus está dizendo que tem ímpios que se comportam como justos. E tem justos se comportando como ímpios. Isso é vergonha para o evangelho. Isso é vergonha para o que Jesus fez na cruz. Foi preço de sangue. A salvação foi renúncia. Não é para qualquer um mesmo, não. Se você não abrir mão dos seus desejos, da sua prostituição, da sua vagabundagem, dos seus maus pensamentos, da sua hipocrisia, não pagar imposto, cobrar juros, fazer tudo isso, é coisas de ímpio, não entrarão nos céus, porque o preço foi muito alto. Agora eu tenho uma novidade para vocês, rapidérrimo, amém? Que vai dar um glória a Deus. Mas nós estamos louvando ao Senhor, isso é louvor ao Senhor. Vamos dar um glória a Deus? Deus está falando conosco. Nós estamos sendo edificados. Se todas as igrejas de Colina hoje estivessem ouvindo uma palavra dessa, eu vou te falar que pelo menos 15 ou 20 pessoas em Colinas hoje encontrariam os céus, deixaria as obras do mal e correria para Jesus. É melhor o quê? Ouvir a verdade e ir para os céus? Ou ficar aí sapateando e dando glória a Deus, dizendo que vai ganhar a casa, o carro, as promessas vai se cumprir? Que promessa que Deus tem? Eu pergunto para vocês, abre a Bíblia e me diz, qual é a promessa? Qual é? A promessa é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não viva como ímpio, não vá para o inferno, mas que tenha a vida eterna. Isso é promessa! Agora Mateus 6, ele fala de tudo que nós precisamos, ele sabe muito bem. E ele não vai te desamparar. Se você o buscar ele em primeiro lugar, ele sabe que você precisa de roupa, de comida, de carro, de casa, de tudo isso. E ele não é irresponsável. Ele não é um pai que sai para comprar comida e fica bebendo no bar. Ele é um Deus justo e ama-nos acima de todas as coisas. Um chamado do Senhor ao arrependimento. Glória a Deus porque existe isso. Porque se não existisse isso, até eu deixaria de seguir Jesus, porque eu sei que na minha condição de homem, eu não encontraria salvação, o tanto que é difícil entrar nela. Mas a Bíblia diz assim, olha, presta atenção, Isaías 55:7, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O que Deus está falando nessa noite, o que o Espírito Santo está ministrando, não é o seu pecado, não é a sua condição de pecador. Ele está dizendo, se você reconhecer que você faz essas coisas, e se converter, e mudar os seus caminhos, Ele é grandioso em perdoar. Ele está te dando a chance. Ele diz assim, ainda há esperança para o teu futuro. O livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, 19, por isso que eu prego isso para vocês, porque eu amo vocês, de todo o coração. Olha o que Ezequiel, o Espírito de Deus, faz Ezequiel nos escrever. Ele diz assim, olha, Ezequiel capítulo 3, versículo 18 ao 19, quando eu disser ao ímpio, isso é Deus falando, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E tu quem? O profeta, o pastor. E tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão requererei. Ele está falando assim, olha, pastor Francisco, quando eu te falar para pregar sobre iniquidade, sobre ímpios na igreja, e se você não pregar, e se alguma da sua ovelha morrer na sua iniquidade, no seu pecado, eu irei requerer o sangue deles da tua mão. Por isso eu subo no altar com temor e tremor, e eu prego a vocês, não com medo de ninguém,
mas porque Deus é que fala, Deus é que ensina. Porque ai de mim se não falar para vocês. Mas ele deixa também o pastorzão livre. Olha aqui, ele continua dizendo: mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Se eu avisar para vocês que tudo isso é pecado e não vai para o céu, e se você não está nem aí para isso, e morrer na sua iniquidade, a minha alma está livre, porque eu te avisei, eu tive coragem de te avisar. Tem muitas igrejas por aí, boa, que não querem avisar nada para ninguém. Quem sabe a igreja de acordo com o gosto do freguês. A igreja não é minha, é de Jesus. As ovelhas é de Jesus. Eu tenho que falar, porque se eu não falar, eu irei sofrer 2 vezes mais do que todos vocês. Por isso que pesa o ministério pastoral na vida de todos. Ezequiel capítulo 18, 21 a 23. Mas se os ímpios se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. O que Jesus está nos oferecendo nessa noite, não é sair daqui com a cabeça baixa, achando que você vai para o céu ou não. O que Ele te oferece nessa noite é vida. É vida. É paz, é alegria no Espírito Santo, é contentamento da salvação, é saber que Ele nos amou e Ele se entregou pelos ímpios, e eu sou ímpio, e se eu não me entregar verdadeiramente a Ele, eu não irei para os céus. Mas se eu me arrepender hoje, se eu mudar os meus caminhos, deixar o Espírito Santo mudar a minha vida, eu terei o ingresso carimbado pelo Espírito Santo, e eu entrarei nos céus pela porta, que foi a leitura que nós fizemos no início do culto. A notícia é essa. A notícia está em Malaquias capítulo 3, 18. Então voltarei e virei a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Jesus disse que vai voltar e vai ver essa diferença entre um e outro. A notícia está em Romanos capítulo 5, versículo 6, que diz: porquanto Cristo, estando ainda nós fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ora, quem precisa de salvação não são os sãos, mas os doentes. Jesus, ele disse que veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sobrecarregados, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que não conseguem vencer um pecado na sua vida. Ele disse que ele veio para abraçar aquele que chora, aquele que foi abusado, aquele que foi injuriado, aquele que foi maltratado. Ele disse que ele veio abraçar aquela menina, aquele menino prostituto que não consegue ser fiel a Deus, não sai dos motéis. Ele disse que ele veio, foi para aquele filho desobediente que mente para o pai. Ele está dizendo assim: eu vim, é para ti. Eu estou te avisando, igreja, que os ímpios não entrarão nos céus. Mas eu amo vocês, eu não desejo a morte do ímpio, eu quero que todos se convertam. Mas Jesus, ele não arrebenta o coração de ninguém, ele não invade a sua privacidade, ele não invade a sua vida pessoal, ele apenas te convida. Você tem o direito de aceitar sim ou não. Você tem o direito de decidir aonde irá passar a eternidade. Mas eu te aviso que há muitos dentro da igreja com comportamentos de ímpio. E não é as suas atitudes na aparência que vai enganar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Espírito. Ele vê as profundezas do coração. Ele sabe qual é a sua intenção. E ele só trabalha, ele só se manifesta no coração puro. O salmista vai dizer: como purificará o jovem seus caminhos, observando segundo a palavra de Deus, não entregar a sua alma à vaidade, não falar falsamente. Oh, amados, eu estou te explicando, eu estou te falando algo que vem do Espírito. Eu sei que muitas pessoas precisam aceitar Jesus de novo.
fazer uma nova aliança com Deus, deixar de ser irresponsável na obra dele, deixar de fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Uma reunião tão maravilhosa que o Espírito de Deus está aqui, que o Espírito de Deus está pairando, o povo chega atrasado, que nós temos empresários. Eu quero saber se um funcionário chega atrasado sem avisar para eles, 2 dias, 3 dias consecutivos, o que é que eles não vão fazer? Eles vão chamar a atenção, dar-lhe uma repreensão, ou talvez trocar de funcionário. Mas graças a Deus, que Deus ele não te troca. A paciência dele é grande e longânima. E vocês têm um pastor que não pune ninguém. Vocês têm um pastor que apenas fala e deixa o Espírito Santo convencer. Eu quero fazer uma oração agora por você. O ano de 2015 para a nossa igreja vai ser um ano totalmente diferente daqueles que a gente nunca viu. E ela vai começar com a conversão genuína de cada membro dessa igreja. Nós vamos ter um pessoal aqui que quando se reunir para orar, Paulinas vai tremer. Nós vamos ter uma juventude aqui que honra Jesus e não desonra Jesus aí fora. Nós vamos ter uns jovens e adolescentes aqui dentro que vão ser dignos de morrer pela causa de Jesus. Não vão se entregar a qualquer besteira aí fora, mas vão honrar Jesus. Vão ser dignos de Jesus. Se você quer fazer parte disso, corra logo. Porque Deus tem levantado, Ele tem compartilhado comigo, Ele vai levantar um exército, mais um exército. E se as pessoas não tiverem cuidado, perderão os seus lugares. Porque o tempo de brincar com Deus acabou. O tempo de brincar com Deus acabou. A nossa oração intercessória é: Senhor, balance a figueira, derruba os frutos podres. Derruba. Porque é o ano da multiplicação, nós iremos multiplicar. E nós não devemos gerar crentes doentes, frutos bichados, porque nós estamos cheios de bichos. E encher as pessoas que vêm lá de fora de mais bicho ainda, não. Eu quero orar por você, e se você ouviu essa palavra, você entendeu essa palavra, você fala assim: pastor, eu entendi essa palavra. E hoje eu não quero ter vergonha de ninguém, eu quero vir aqui na frente, eu quero receber essa oração. Eu vou te fazer o convite para você vir receber uma oração e nós orarmos a Deus por arrependimento. Alguém pode tirar o gasofilácio daqui, por favor? Sinta